Olá, eu sou o pastor Davi, sou pastor da Igreja Batista da Reforma Agrária, que fica em Valinhos, São Paulo, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós falaremos sobre o pecado. E eu quero começar lendo um texto muito conhecido da Bíblia. Ele está em Romanos 3, 23, que diz assim: Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram. Então hoje nós falaremos sobre pecado. Na última aula, você deve se recordar que nós falamos que o ser humano foi criado por Deus de forma perfeita. O ser humano, originalmente, era puro. Alguém que não conhecia o mal, mas sim sempre buscava fazer o bem. O ser humano tinha uma certa justiça, uma santidade que Deus havia conferido a ele. No entanto, o ser humano, na pessoa de Adão e Eva, cometeram pecado. Eles desobedeceram a Deus. E então, Adão e Eva, e consequentemente a humanidade, se tornou pecadora. Mas afinal de contas, o que é o pecado? O pecado é toda falta de conformidade com a vontade de Deus. É qualquer atitude, pensamento, palavra, vontade que nós pratiquemos ou deixemos de praticar que não agrada a Deus. Isso é o pecado. A Bíblia usa várias imagens para descrever o pecado para nós. Se pensarmos em Deus como o Criador, o pecado é uma deturpação dos planos bondosos de Deus para com a sua criação. Se pensarmos em Deus como um juiz, o pecado é a violação da lei divina. Se pensarmos em Deus como Pai, o pecado é uma ofensa que praticamos a Ele. Se pensarmos em Deus como marido, o pecado é uma infidelidade que nós praticamos. Se pensarmos em Deus como Rei, o pecado é uma rebeldia contra a autoridade divina. Então, esse é o pecado. O pecado, portanto, ofende a Deus, menospreza a Deus, transgride a Deus. O pecado é uma coisa extremamente terrível. Extremamente terrível. E pelo fato de Adão e Eva terem pecado, nós herdamos deles duas condições a respeito do pecado: a culpa e a corrupção. A culpa significa, assim, que Adão e Eva foram nossos representantes. No pecado que eles cometeram, nós também pecamos. Ali nós estávamos em Adão e em Eva. Eles nos representavam, eles eram uma humanidade ali no Jardim do Éden. Então, quando eles pecaram, nós também pecamos e, portanto, somos culpados do pecado. Então, esse é o aspecto da culpa. Você pode entendê-lo melhor lendo um texto bíblico famosíssimo sobre isso, lá em Romanos 5, especialmente a segunda parte desse capítulo, que fala sobre Adão e Cristo. Então, nós temos a culpa, nós somos culpados pelo pecado. E essa culpa é tanto por causa da nossa relação de representatividade de Adão e Eva, e nós, quanto porque nós também pecamos todos os dias. E um outro aspecto do problema do pecado em nós é o da corrupção. Então temos a culpa e temos a corrupção. Esses são termos teológicos, mas não são tão complicados de entender. A corrupção, ela diz respeito ao pecado que está dentro de nós, aquela natureza pecaminosa que nós temos, que a Bíblia chama em outras partes de carne, que é aquele impulso, aquela força que existe dentro de nós que nos tenta, que nos induz a fazer aquilo que é errado. Essa é a corrupção. Nós somos pessoas corrompidas pelo pecado, ou seja, existe essa semente de pecado dentro de nós que nos deturpa, nos desfigura, nos induz a fazer aquilo que é errado. Então o pecado tem esses dois aspectos, a culpa e a corrupção. E além desses dois aspectos do pecado,
é importante a gente aproveitar esse momento para entender as consequências do pecado. Primeiro, a gente tem que entender que o pecado afetou o ser humano em todas as suas dimensões. A dimensão do seu espírito, a dimensão do seu coração, do seu intelecto, do seu corpo, das suas emoções, dos seus desejos. O pecado afetou o ser humano em todas as dimensões do que significa ser humano. É por isso que, usando novamente uma linguagem teológica, nós falamos sobre a depravação total do ser humano. Nós todos somos totalmente depravados, no sentido de que o pecado afetou o ser humano em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos, digamos assim. Ainda nesse tema das consequências do pecado, nós podemos classificar essas consequências em 4 partes. Né? Primeiro, o pecado trouxe consequências no relacionamento do ser humano com Deus. No relacionamento do ser humano com Deus. Porque pecamos, como diz o texto que nós lemos de Romanos 3:23, estamos separados de Deus. Porque pecamos, estamos debaixo da ira de Deus. Porque pecamos, nós sofremos a morte espiritual. Somos espiritualmente mortos sem Jesus. E porque pecamos, nós estamos caminhando para o castigo eterno, a não ser que Jesus Cristo nos salve. Então, o pecado traz consequências no nosso relacionamento com Deus, e não poderia ser diferente, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom. Então, é claro que o pecado vai trazer consequências no relacionamento entre o ser humano e Deus. Deus, ainda que seja muito amoroso, misericordioso, ele também é justo, também é santo. Imagine, Deus não pode simplesmente ignorar a existência do pecado. Deus não pode simplesmente fechar os olhos, como se o pecado não existisse. Ele seria injusto se fizesse isso. Então o pecado tem consequências no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com o nosso próximo. É por causa do pecado que nós temos inimizade com outras pessoas, que nós somos indiferentes para com outras pessoas. Por causa do pecado que o ser humano se torna egoísta, faz violência, faz guerras e assim por diante. O pecado também traz consequências no relacionamento do homem consigo mesmo. O pecado nos escraviza. O Senhor Jesus disse lá em João 8, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então o pecado nos escraviza. O pecado faz com que a gente tenha um vazio no coração. O pecado causa sofrimento. O pecado faz com que a gente fique aquém dos planos maravilhosos de Deus para a nossa vida. Então, o pecado traz consequências para o ser humano no seu relacionamento consigo mesmo. E esse é um ponto interessante para a gente observar, que eu quero aqui me alongar um pouquinho mais. Que quando Deus diz que uma coisa é pecado, não é que Deus esteja sendo caprichoso e quer que a vontade dele, caprichosa, prevaleça. Não é que Deus seja assim de forma nenhuma. O ponto do pecado é que, além de ele ofender a Deus, ele também faz mal a nós mesmos. Sabe quando você tem um filho, uma filha, um neto, uma neta, uma criança, e você fala assim, não põe a mão ali na tomada, não põe a mão na tomada. Não fique pulando em cima do sofá, você vai cair. Não corra no meio da rua. Quando a gente fala essas coisas, estude, faça a lição, vai tomar banho. Essas ordens que os pais, os avós dão para os seus filhos, para os seus netos, são mandamentos carregados de amor. A intenção é sempre boa. O desejo é ver a pessoa sendo abençoada. É por isso que nós fazemos isso. Os mandamentos de Deus são da mesma forma. Os mandamentos de Deus não são caprichos. Vai lá pegar a minha comida, traz aqui na minha mão. Não é assim, né? Os mandamentos de Deus são mandamentos de amor. Por isso, quando a gente desobedece os mandamentos de Deus, ou seja, a gente peca, comete pecado, o pecado não só ofende o coração de Deus, que é santo, mas o pecado também faz mal a nós mesmos. Faz mal a nós mesmos. Então, quando Deus fala assim, não pratique este pecado, Deus está pensando, em primeiro lugar, no seu próprio agrado, porque Ele é Deus, na sua própria glória, porque Ele é digno dela. E Ele também está pensando
no nosso bem, no meu bem, no seu bem. Então, o pecado, ele traz consequências para nós mesmos. E por fim, o pecado traz consequências para toda a criação. Nem toda a criação sofre pecado. A Bíblia diz lá em Gênesis que por causa do pecado de Adão e Eva, a criação teve dificuldades. Né? A terra, por exemplo, daria frutos com mais dificuldade. Espinhos nasceram. Uma semente de decadência foi plantada em toda a criação por causa do pecado. E lá em Romanos 8, se você quiser ler depois, fala que quando os filhos de Deus se manifestarem, ou seja, na ressurreição dos mortos, na glória celestial, a própria criação será renovada também. Porque o pecado humano afetou a criação de Deus como um todo. Então veja as consequências do pecado. É uma coisa terrível, gente. É uma coisa completamente lamentável o pecado. E o pecado nos afetou assim. Hoje, nenhum ser humano pode viver uma vida completamente sem pecado. Completamente livre de qualquer pecado. Isso é impossível ao ser humano nesse mundo. Tamanha é a corrupção que o pecado causou pra gente. Então, irmãos, essa é a realidade bíblica do pecado. O pecado é a pior coisa que existe no mundo. O pecado é a causa última de todo sofrimento, de toda dor, de toda lágrima que existe no mundo. O pecado é uma coisa terrível. E, por sermos pecadores, como diz o texto, estamos separados da glória de Deus. Por sermos pecadores, nós não temos esperança nenhuma de salvarmos a nós mesmos. Deus jamais poderia nos aceitar por sermos pecadores. É necessário, para que Deus possa nos receber como seus filhos e nos dar a vida eterna, é necessário que Deus providencie uma salvação. E é isso que Deus fez por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus providenciou para nós uma salvação do pecado. Por isso, a nossa salvação, acima de tudo, não é só uma salvação da condenação eterna, que isso seja algo trágico, não é a salvação dos problemas da vida. A nossa salvação é a salvação do pecado. Lá em Mateus 1:21 está escrito assim: ele se chamará Jesus, porque ele salvará os seus povos dos pecados deles. Jesus Cristo é o salvador do pecado. Mas esse é tema para as nossas próximas aulas. Eu espero que você continue firme e forte fazendo esses estudos conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus.